Olá, vamos hoje mostrar como medir as tensões na sua board. As tensões V-Core, as tensões Always e outras tensões que estão presentes somente quando o seu aparelho está em modo ativo, ou seja, com o botão Power pressionado e o display aceso. Para medir as tensões na sua board, nós vamos precisar energizar a board. As tensões Always, quando você conectar o conector de bateria no FPC da sua board, elas já estão presentes. Porque o próprio nome já diz, tensões Always estão presentes no simples fato de se conectar o conector de bateria da sua bateria ou da sua fonte no FPC da placa. Já as outras tensões, por exemplo, as tensões de alimentação dos seus aparelhos, dos seus blocos dos seus aparelhos, já as outras tensões de alimentação dos blocos do seu smartphone vão estar presentes somente quando o aparelho está bootado. O que é bootar a sua board? É energizá-la, é ligá-la. Então, para medir a maioria das tensões da board, eu tenho que bootar a board. Só que não pode esquecer que a board entra em espera, entra em stand-by. E muitas tensões se entram em espera também. Então, é comum em alguns casos eu ter que pressionar o power para que a tensão apresente. Ou em alguns casos eu tenho que acionar o periférico para que a tensão apareça. Por exemplo, a tensão de 2,85 volts da câmera só vai estar presente quando eu acionar a câmera. Então a gente tem que ficar muito atento nisso. Outro detalhe muito importante é a tensão da parte de RF. Por exemplo, as tensões da baseband. Elas vão estar todas presentes somente quando o SIM card estiver conectado. Então fiquem atentos a esses pontos, a esses detalhes. Senão você vai medir uma tensão fundamental na board, vai achar que ela não está presente, mas é porque por causa de um simples detalhe você não conseguiu descobrir. Então vamos entender e observar como medir as tensões na sua board. Para medir as tensões na sua board, nós vamos precisar de uma fonte de alimentação que polarize e energize a sua board com a tensão aproximadamente de 4,2 volts. É comum nós usarmos esses cabos, pois esses cabos já têm os conectores da conexão na sua bateria. Então você vai energizar ou vai ter o próprio ePower, que é o cabo que você também já faz até o boot no seu conector FPC. Caso você não tenha o ePower, você pode usar um cabo desse e ele tem aqui o terminal negativo para fazer o Power Hold Key Low, que é o ponto para ligar a sua board. Apesar de ser vermelho aqui é o terminal negativo. Então a gente vai ter que ter os cabos auxiliares para energizar a nossa board. Esses cabos simulam a bateria em torno de 90%, ou seja, é quase como se tivesse com a bateria conectada. Lembrem-se, é quase, tem diferenças ainda, tá bom? Então nós vamos energizar a board, medir tensões Always e medir tensões somente depois da placa estar bootada. O que é bootar a placa? Pressionar Power. Obviamente, nós vamos estar com a board. Provavelmente não vai ter o Flex FPC conectado referente ao Power Hold Key. Então eu vou ter que simular esse pulso Hold Key Low com a chave para aterrar esse pino para a minha placa bootar. Essa chave que eu vou usar está ligada no negativo, então o próprio cabo já tem o terminal negativo. Para que a gente meça as tensões V-Core, eu vou pegar agora a ponta de prova do meu multímetro. Então vamos pegar a ponta de prova do multímetro aqui. Então aqui estamos agora com o nosso multímetro. Para medir tensões na sua board, a placa deve estar no mínimo com a alimentação conectada no conector de bateria. Para medir outras grandezas, por exemplo, ohms, eu não posso ter energia na minha board. Então fiquem atentos a essas diferenças. Não se mede tensão sem a placa estar, no mínimo, energizada. E não se mede tensões em vários pontos da board sem a placa estar ativa a essas funções. Então também fiquem atentos a isso, ok? Para medir as tensões na fonte, para medir as tensões na board, a minha ponta de prova do meu multímetro, que vai medir a tensão na escala DC 20 volts, tem que participar do circuito. Então eu vou pegar a ponta preta do meu multímetro e já vou conectá-la junto com a ponta preta desse cabo, que vai ficar em comum com o negativo da sua fonte principal. E eu só vou me preocupar agora com o terminal vermelho, com a ponta preta do multímetro. Ou seja, meu multímetro já está participando do circuito. Quando eu pegar a minha board, conectar o conector na minha board, o negativo já está conectado no comum. E eu vou ter que somente achar o ponto que eu quero medir e encostar a ponta vermelha no terminal positivo do componente que eu quero medir. E aí já vai estar pronto para medir as tensões que eu queira. Né? Vou ter que botar a placa ou não botar a placa, ativar uma função ou não ativar,
depende do que eu quero testar. Então vamos partir agora para a prática de como testar a sua placa, as tensões de alimentação na sua board. Nós vamos seguir com a nossa prática utilizando um iPhone 7 Plus e medindo as tensões V-Core da NAND. As tensões V-Core da NAND são fundamentais porque na NAND está armazenado o software iOS. Então, para executar as funções no seu smartphone, no seu iPhone, a NAND tem que estar energizada após botar a sua placa. Então nós vamos conectar a placa na fonte de alimentação, vamos botar a placa e medir as tensões fundamentais de alimentação da sua NAND Flash, que é a memória que armazena o software iOS. Aqui nós temos a folha de dados que está inclusa no material de suporte das suas aulas. Nós temos aí a maioria das tensões V-Core dos aparelhos prontos para você simplesmente medir. Estas tensões que estão aqui, a maioria delas vão estar presentes somente quando pressionar o power. Lembrem-se, nem todas as tensões vão estar presentes. Vão depender, no caso de funções específicas para que elas estejam presentes. Igual nós já falamos, existem detalhes para medir tensões. As tensões always, basta conectar a alimentação na board. As tensões de alimentações posterior aos Power Managers, eu tenho que botar a board. As tensões de reguladores específicos, eu tenho que ativar aquela função para que a tensão esteja presente. Então nós vamos medir as 3 tensões de alimentações fundamentais do U1500, que é a memória NAND. A memória NAND possui 3 tensões de alimentações fundamentais. A primeira delas, Power positivo 0,9 volts underline NAND. Onde eu vou encontrar essa tensão? No capacitor C1704. Ele está em paralelo com essa linha de alimentação, com essa malha. Sai do Power Manager e eu tenho vários capacitores de filtro e de desacoplamento próximos da NAND. Ah, mas por que eu não meço direto no pino da NAND? A NAND é BGA, então eu não tenho acesso aos pads da NAND para medir a tensão diretamente na NAND. Então o que eu tenho que fazer? Encontrar os componentes mais próximos da NAND e medir a tensão nesse ponto. Medindo a tensão nesse capacitor, quer dizer que a NAND tem 0,9 volts? Não, não necessariamente, mas quer dizer que a tensão está presente. Eu posso ter uma falha nos pads da NAND, isso aí não vai ter jeito de eu verificar sem tirar a NAND. Mas, quando as tensões estão presentes, pressupõe-se que se a NAND não tiver sido trabalhada ou nem oxidada, os pads internos das soldas BGAs ali estão perfeitos. Para medir então a tensão de 0,9 volts, Power Positive 0V9 underline NAND. Eu vou achar o capacitor C1704, vou localizar o positivo desse capacitor, vou pegar o meu multímetro na escala DC 20 volts, colocar 20 volts de faixa de tensão e medir com a ponta vermelha o terminal positivo do capacitor. Para isso eu tenho que botar a minha board, energizar a board no conector de bateria e botar a board. Como eu vou botar a board? Para botar a board, nós temos que simular o pulso Power Hold Key Low, que é levar negativo ao pino 13 do FPC para que a sua placa boot. Então vou mostrar aqui, logo depois que eu falar dos outros capacitores, como botar a nossa board. A segunda tensão mais importante da NAND é a tensão Power Positive 1V8. Onde eu vou encontrá-la? No capacitor C1701 ou no capacitor C1710. Qual que é a tensão que eu tenho que ter aí? 1,8 volts. Então eu vou achar esse capacitor, achar o positivo dele, botar a minha board e com o positivo do multímetro encostar no positivo desse capacitor. Vai ter que ter a tensão de 1,8 volts. Bem, a terceira tensão fundamental da NAND é Power Positive 3V0 underline NAND. Onde ele está presente? No capacitor C1748. Então eu vou achar esse capacitor, a placa botada, positivo do multímetro, encostar no positivo do capacitor e medir a tensão de 3V0 nesse capacitor. Então vamos fazer o teste das 3 tensões. A NAND está resinada, então eu vou ter que desconectar, descolar, remover parte da resina do lado positivo desses capacitores e com bastante cuidado medi-los, sem fechar curto em nada, pois a parte de cima da NAND tem uma blindagem negativa. Cuidado com os componentes do lado também.
tem que ser preciso na medida. Não dá para fazer curto-circuito aí. Você está num ponto crítico na NAND. Então vamos lá ver agora como botar a sua board. Bem, no nosso material de apoio também estão os pontos para você fazer o boot da board. Aqui podemos verificar que o FPC referente ao flex do Power é esse aqui, J4504. O J4504, pino 13, se refere à chave liga-desliga. E como você pode ver, a lógica é button, underline, power, underline key, conector low, é o L, ou seja, nível baixo. Quando eu coloco nível baixo no pino 13, a sua lógica do boot inicializa. Então nós vamos colocar nível 0 no pino 13 e a placa vai bootar. Depois disso, medir as tensões naqueles capacitores. Vamos lá? Para localizarmos os capacitores da board referentes às 3 tensões V-Core, usaremos as EXW ou uma dongle qualquer, ou o diagrama elétrico. Então vamos digitar aí no menu procurar o capacitor C1754. Clicar em Enter e vai aparecer no desenho da board todos os componentes pertinentes a essa malha de alimentação PP0V9_NAND. E aqui eu tenho os positivos desses capacitores, escrito aí embaixo, PP0V9NAND. Então eu vou botar minha placa, pegar o multímetro e encostar nos lados positivos dos capacitores. Então aqui com o multímetro, vamos lá, pegar o meu multímetro na escala DC 20 volts e vou conectar o positivo da minha ponta no positivo de qualquer um desses capacitores na malha PP0V9. Cuidado para não fechar curto na medida, é muito importante não danificar essa área. Essa área é a área crítica, é a tensão core da NAND. Então vamos verificar aí o que tiver mais fácil, vamos medir. Vamos ter que achar aí 0,9 volts. O problema é que essa área está toda resinada. Nós vamos ter que remover um pouco da resina aí para chegar a esse pad e medir no lead do componente a tensão de 0,9 volts. Então a gente consegue ver aí que está realmente bem resinado os capacitores. E depois que nós rasparmos um desses leads, nós teremos que colocar a resina novamente para ficar original, próximo do original na verdade. Eu vou usar uma ferramenta aí não metálica, uma ferramenta de ponta cerâmica, e vou raspar levemente o lead do lado positivo do capacitor C1754. Não muito, somente o suficiente para que a minha ponta de prova agulha se conecte no lead do componente. Então é só um pedaço realmente que eu vou deixar visível da resina. Ótimo, já está perfeito, já consigo encostar a minha ponta de prova aí positiva no lead do componente. Quanto menos é mais, lembrem-se disso, né? Então nós vamos energizar o aparelho na fonte de alimentação com o cabo de fonte de alimentação, conecte o cabo no conector de bateria e nós precisaremos bootar a board. Essa tensão só está presente depois que a board está bootada, ela não é uma tensão always. Então nós vamos lá fazer o boot na board. No seu material de apoio do curso dessa videoaula, tem aí as fotos e imagens dos conectores FPCs com os pinos referentes ao Power Hold Key Low. Então eu vou chamar meu multímetro aqui agora, colocar na escala de corrente, para a gente conseguir monitorar a corrente, os steps de energização de corrente, tá? E vamos botar a board e acompanhar no gráfico os processos de energização step by step do aparelho até que ele fique em modo de espera. Quando ele ficar em modo de espera, nós vamos medir as tensões da NAND V-Core lá, nesse capacitor C1754. Está no gráfico e você pode ver que está zerado, tem um pequeno consumo de 21 mA. Esse consumo se dá pelo cabo. O cabo tem um consumo, o cabo de alimentação ele tem um pequeno consumo, afinal de contas tem um CI interno aí. Vou pegar agora a ponta de prova negativa e vou conectar ao pino correspondente ao Power Hold Key Low. Como vocês podem ver, o consumo já iniciou o processo de bootstrapping da board. A board já começou a ligar. E você pode ver o gráfico aí que o consumo já começou a subir. Nós vamos aguardar o consumo subir, os steps de energização, até se estabilizar. Então vai começar a subir o consumo aí e a gente vai aguardar a board procurar os periféricos, energizar, fazer o bootstrap. Nós vamos medir a tensão V-Core quando estabilizar o consumo. O consumo de boot são steps, então a gente vai ter os steps de energização até que ele volte ao processo de standby. A gente consegue ver no gráfico aí a corrente, como é que ela tem picos, não é? Bem, o aparelho está em standby agora a gente consegue medir as tensões V-Core. Vamos lá medir as tensões V-Core? Vimos aí que no gráfico estava zero, eu dei o boot, a corrente foi, subiu, chegou ao ápice,
procurou os periféricos e agora está em espera. Nosso aparelho está meio doido do consumo porque ele está sem periférico, né? Nós vamos sair no perímetro agora e eu vou medir com a tensão no capacitor agora com o nosso multímetro. Vamos lá então, preparando para a gente fazer a medida aí. A resina desceu de novo. Vamos dar mais uma limpeza nela aí. Isso. Tem que ser o mínimo possível, tá, pessoal? Então por isso que eu não quero tirar muito. Quanto menos é mais. Vocês lembram disso, né? Só o suficiente para conectar a minha ponta de prova vermelha no lado positivo do capacitor C1754. Aí eu vou pegar meu multímetro agora e medir a tensão de 0,9 volts aí no lead desse capacitor. Então agora vamos lá. Chamando o nosso multímetro, colocaremos na escala de tensão DC 20 volts. Trabalharemos na faixa de 20 volts para fazer a grande maioria das medidas de tensões da nossa board. Então a gente vai trabalhar na faixa de 20 volts aí. Vamos abrir então as tensões VECORE para confirmar. PP0V9 underline NEND C1754 0,9 volts. Então vamos lá, conectar o positivo do meu multímetro, a ponta de prova do meu multímetro no pad positivo do capacitor. A minha ponta é vermelha. Lembrem-se, a ponta preta já está em comum com a fonte de alimentação. Conectando aí com muito cuidado agora a ponta de prova no lead do componente, vamos melhorar um pouco o zoom aí. Isso, conecte com bastante cuidado. Vamos ver que eu tenho aí 0,909, 0,908 volts, ou 908 milivolts. Perfeito. A tensão VECORE da NEND PP0V9 underline NEND está perfeita. A primeira tensão VECORE verificado com sucesso. Bem, agora vamos lá para medir a segunda tensão VECORE da NEND. Vamos medir a segunda tensão PP1V8, capacitor C1725. É uma tensão de 1,8 da NEND. Nós vamos achar qualquer um desses capacitores aí e vamos localizá-los e medir da mesma forma que medimos a primeira tensão. Então vamos lá no campo procurar lá em cima na DXW, vamos digitar C1725. Achamos o C1725. Ele também está resinado. Então nós vamos remover a resina com cuidado, vamos botar nossa board e vamos medir a tensão exatamente nesse ponto, que é o lado positivo dele. Aí, ó, está nesse ponto aqui, nessa região. Então vamos lá. Para remover a resina do capacitor C1725, nós temos que desenergizar a board. Nossa board está energizada. Então a gente nunca deve fazer procedimento nenhum com a board energizada. O que eu falo energizado é com a bateria conectada, com o terminal de bateria conectado. Como vocês sabem, mesmo se a placa não tiver botado, tem tensões always aí. Então nós vamos remover o conector de bateria do FPC da bateria da board, desconectando a alimentação, cessando completamente a alimentação. E agora nós vamos lá localizar o capacitor e, com bastante cuidado, remover a resina. Em qualquer um desses dois capacitores aí, tá, gente? Porque como vocês viram aí, ó, os pads vermelhos são pertinentes à tensão NEND underline VRF, que é uma tensão de 1,8 volts. E ela vai nesse pad interno da NEND, que é o U1701. Então eu vou contar aí, vou fazer uma contagem, para mim não achar. Eu acho que de baixo para cima é melhor. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então é o sexto e sétimo. O sexto e sétimo capacitor, de baixo para cima, é o capacitor que eu quero. Aí, está nessa região aqui. Vamos tirar a resina aí com cuidado. Então vamos tirar a resina com bastante cuidado aí. Cuidado para não quebrar o componente, o capacitor é muito pequeno. Cuidado, devagar. Somente o necessário para que a minha ponta do multímetro consiga se conectar no lead. Aí, ó. Já está suficiente. Acho que a gente já consegue fazer isso. Raspa mais um pouquinho. Isso! Agora acho que vai, hein? Bastante cuidado nessa área. Vamos limpar um pouquinho essa região aí. Pronto, já consigo ver o lead do componente e acho que a gente já vai conseguir medir a tensão de 1,8 volts aí agora. O lado superior é o lado positivo. Nós vamos energizar a board, botar a board. Vou colocar um multímetro aí na escala DC 20 volts no lado positivo desse capacitor. Vamos energizar a board, conectar o terminal da bateria aí no conector FPC. Agora vamos botar a board no FPC do Power Hold Keylow.
Aí, pessoal, vamos fazer um teste aqui paralelo ao nosso propósito? Lembra que eu falei que tem tensões always que estão presentes mesmo quando você não aperta power na board? Uma tensão always é aquela do nível alto que está no pino correspondente a hold key-low. Sem apertar power, se eu conectar meu multímetro aí agora, vai medir aí ó, a tensão de 1.8 volts. A lógica nível alto, o aparelho não inicializa. Quando eu coloco o nível 0 nesse pino aí sim, o meu aparelho energiza. Então aí as tensões always estão presentes mesmo sem apertar power. E agora nós vamos botar nossa board, colocar negativo no pino correspondente ao hold key-low. Lembrem-se, essa ponta vermelha aí é a ponta negativa desse cabo de alimentação. E agora eu vou virar a minha board para o lado bottom, vou pegar a minha ponta de prova do meu multímetro, com bastante cuidado, vou encostar no lado positivo do capacitor. Então aí, agora eu consigo ver perfeitamente a tensão de 1.8 volts presente na segunda tensão VCore. Então nós já temos aí duas tensões VCore verificadas. Falta agora a terceira de 3V0 para medirmos na nossa board. Bem, a última tensão VCore da NAND agora, nós vamos digitar aí na VXW o nome do capacitor, onde nós temos a malha de 3V0. Localizamos ele. Já verificamos ele na board, ele está do lado direito da NAND, do lado bottom da board, do lado direito, primeiro, segundo, terceiro capacitor. É o terceiro capacitor que a gente vai raspar a resina dele, do mesmo processo que fizemos anteriormente, e medir a tensão agora de 3V0. C1736 é o capacitor onde temos a tensão de 3V0, o lado positivo dele. Então nós vamos lá pegar novamente a nossa ferramenta plástica de preferência, que não é a nossa ferramenta de cerâmica, a nossa pinça de cerâmica, e vamos levemente raspar a resina do lado positivo do capacitor. Desliga a alimentação. Vamos lá então. Bem, vamos lá então remover a resina e medir a tensão VCore, a última tensão VCore. E pegar a pinça de cerâmica novamente e vamos raspar o lado positivo do capacitor. Pronto, já consigo aí ter acesso ao lead do componente e conectar a minha ponta preta. Isso, perfeito. Já consigo medir a tensão aí, o componente, a resina até soltou até demais, né? Então a gente tem que ter o cuidado para soltar até menos. Mas nós vamos depois do procedimento aí cobrir tudo novamente com resina. Vamos alimentar a board, conectar a alimentação, vamos botar a board também. Precisamos botar a board para medir a terceira tensão VCore. Botando a board agora. Board botada. E agora vamos pegar o nosso multímetro na escala DC 20 volts e medir o último ponto pertinente à última tensão VCore da board, que é 3V0. Chamamos o multímetro, DC 20 volts, está na tela o multímetro. Agora a ponta vermelha do multímetro no lado positivo do capacitor C1736. 3,05547, 3 volts aproximadamente, 3.0 volts arredondando. Então nossas três tensões VCore estão presentes e com os valores exatos. Então nós chegamos à conclusão que nessa NAND estão presentes as três tensões VCore. Medir tensão na board é muito fácil. Qual que é o macete? A fonte e o multímetro têm que estar com o negativo conjugado. E você vai preocupar somente com a ponta positiva no ponto que você quer medir. Outro ponto importante é saber se a tensão que você quer medir vai estar presente quando ativar uma função ou quando a placa estiver botada ou se ela é uma tensão always. Ou se eu preciso de um periférico conectado para que ela funcione. Igual, por exemplo, as tensões do PMU da NAND. Grande abraço, muito obrigado.